Seja muito bem-vindo a uma rodada de negócios. Meu nome é Matheus Vilela, eu sou proprietário, fundador da MyBroker de São Paulo e hoje eu vou trazer a maior oportunidade de investimento no mercado imobiliário aqui de São Paulo. Antes de eu falar sobre o produto, é importante que eu fale da empresa. A MyBroker é uma imobiliária que começou em Goiânia, nós temos 12 anos aí percorrendo e crescendo. E de onde surgiu o MyBroker? MyBroker significa meu corretor. A gente percebeu que as imobiliárias elas são focadas sempre em construtoras. Então, às vezes, para você que já teve uma demanda do mercado imobiliário, já se deparou com isso, teve que falar com um, dois, até 10 corretores para encontrar o produto ideal para você. Então, aí surgiu a MyBroker, que significa meu corretor. A gente faz um trabalho de alfaiataria, se é para vender o seu imóvel, se é para alugar o seu imóvel, fazer a alavancagem financeira, investimento. A gente atua com todos esses serviços, onde o nosso profissional, inclusive, a gente nem chama de corretor de imóveis, a gente chama de personal broker, vai conseguir te atender. Qual que é a vantagem disso? Isso faz com que eu não deva resultado para nenhuma construtora. Ou seja, eu consigo fazer um estudo real de qual que é o melhor investimento para se fazer. A gente tem parceria com todas as consultoras do mercado, mas a gente não é exclusivo de nenhuma, tá? E assim eu consegui trazer, por meio de vários estudos, qual que é a maior e melhor oportunidade do mercado imobiliário. Não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo ainda vai estar disponível, tá? Mas esse modelo nosso, essa nossa sede lá em Goiânia, esse nosso modelo fez com que hoje a gente estivesse aí em 7 estados, a gente está com 26, está bem desatualizado, a gente já está com 32 agências no modelo de partnership. Eu comecei como corretor 9 anos atrás, me tornei gerente campeão, fui um diretor campeão e me tornei sócio da operação e proprietário aqui de São Paulo. Por que isso é positivo para você, consumidor? Porque a gente tem reunião semanal entre os sócios. Isso faz com que a gente entenda não só o mercado da nossa região, não só o mercado de São Paulo, mas o mercado nacional e até internacional, que agora a gente está em Portugal, para entender quais são, de fato, as melhores oportunidades e para onde que o mercado está indo. Então, isso traz um pouco de conhecimento para que a gente possa vender, que o que a gente vende, na verdade, é informação para vocês. E foi justamente isso que fez a gente crescer 4.365% nos últimos 7 anos. Isso em resultado, tá? Não em pessoas. A gente não trabalha com volume muito grande de profissionais, porque a gente coloca muita capacitação. A gente precisa de excelentes profissionais para te atender da melhor forma. Mas antes de eu falar do produto, é importante a gente analisar esse gráfico aqui. Esse é um gráfico de junho de 94 até 2021. Eu não contei 2022, 3 e 4 por causa da pandemia e seria muito bom para mim, mas é melhor eu ser um pouco mais realista. Isso aqui é um gráfico do dinheiro. R$ 100 valiam R$ 100,94 e hoje R$ 100 tem um poder de compra de R$ 15,38, que é a famosa inflação, tá? Se a gente eu fico até brincando que hoje é mais barato você pedir um iFood na hora que você quer agradar alguém em vez do que cozinhar. Se você vai no supermercado para comprar comida, fica mais caro do que pedir, porque o nosso dinheiro tem perdido muito poder de compra. Mas se a gente confronta esse gráfico com o gráfico de valorização dos imóveis, a gente percebe o quê? Que eles são inversamente proporcionais. O que isso significa? Que quanto mais o dinheiro perde valor, mais os imóveis valorizam. Ou seja, inflação valoriza bens escassos. Por quê? É tão simples quanto isso. Para eu repor esse imóvel que eu estou aqui hoje, se eu for construir de novo, eu tenho tempo de construção, são 3 anos. Se o material fica mais caro, necessariamente esse valor vai ser repassado para o consumidor. Ou seja, se eu construir esse prédio aqui por 50 milhões de reais, para eu construir um mesmo prédio, com a mesma fachada, com o mesmo tamanho daqui a 3 anos, provavelmente eu vou ter que investir aí 70, 80, 90 milhões de reais. Ou seja, quem comprou a 50 milhões, na verdade, a gente vai as unidades ficam mais baratas que isso, mas vai acabar ganhando dinheiro, tá? E na hora que a gente fala de investimento, existem 3 pilares primordiais, que é a segurança, a rentabilidade e a liquidez. Só que você só pode escolher 2, tá? Então a gente tem um exemplo aqui de segurança e liquidez. É a poupança, mas ela não te rende, né? Ela não tem rentabilidade. Quando a gente fala de liquidez e rentabilidade, a gente tem um exemplo que é a bolsa de valores, só que o que ela não te entrega? Muita segurança, então ela é insegura. E quando a gente fala de rentabilidade e segurança, que hoje é o que as pessoas mais estão procurando, um investimento rentável e seguro, aí a gente fala de imóveis. Uma coisa muito importante para você aprender aqui: liquidez. Eu já ouvi várias vezes pessoas falando que
O maior problema de imóveis é que ele não tem liquidez, só que essa é a maior qualidade dos imóveis. Imagina você em 2020, quando estourou a pandemia, se as pessoas apertassem o botão e conseguissem vender todos os seus imóveis. O que aconteceria com os preços? Eles derreteriam. Então é por isso que a falta de liquidez que dá mais rentabilidade e mais segurança para o nosso mercado. Só que a gente consegue burlar esse sistema. Como que a gente consegue aumentar essa liquidez? E esse é o meu papel, é por isso que eu te trouxe uma oportunidade. Quando a gente consegue enxergar o número de demandas e melhorias de um bairro. No caso desse produto, a gente entende no dia do lançamento que são 200 unidades, tem 600 pastas, ou seja, esse produto vai ser mais líquido. Quando você compra, você já sabe que tem várias pessoas, uma demanda reprimida querendo adquirir esse imóvel. Então a gente consegue te dar rentabilidade, segurança e aumentar essa liquidez para que você realize seu lucro, tá? Esse aqui é um estudo que fala sobre os imóveis de 2009 a 2019. Imóveis venderam 15,3% ao ano, tá? Nesse período. Isso significa que foi mais do que qualquer renda fixa. E quando a gente fala em média, entram aqueles prédios, aqueles amarelinhos baixinhos, e entram os grandes imóveis e luxuosos que já estão sendo construídos, né? Então, quando a gente pega uma oportunidade, ela vai fugir ainda dessa rentabilidade e vai ser ainda maior. Só que qual que é o grande lance do mercado imobiliário e a parte mais importante dessa reunião aqui? Na maioria dos mercados que existem hoje para investimento, para você ter a rentabilidade de um capital, você tem que aportar o capital inteiro. Então, se você pega na Bolsa de Valores, você quer ter rendimento de 1%, de 2% sobre 500 mil reais, você tem que aplicar e aportar os 500 mil reais. Assim acontece em vários outros setores. Se a gente pegar fazendas, né, o agro, eu não conheço fazendeiros mal cedidos. Eu sei que dá muito retorno. Eu conheço pessoas que reclamam, mas que deixam de ganhar dinheiro, não. Mas para isso ele tem que expor o seu capital de maneira muito agressiva. O que acontece no mercado imobiliário que é a grande sacada? É assim que a gente faz os nossos investidores ganharem dinheiro. Quando a gente pega um imóvel de 500 mil reais, para a gente comprar ele, vamos supor que ele esteja pronto, tá? Vou fazer uma conta mais simples aqui. A gente paga 20% desse valor, que é 100 mil reais. Você deixou 100 mil reais lá. Vamos supor que esse imóvel valorizou 10% no ano, mesmo a gente sabendo que a média é maior do que isso. Ele foi para 550 mil. Em qualquer outro caso, você teria 10% de valorização. Só que no caso do mercado imobiliário, a rentabilidade, a valorização é sobre o valor total do bem, mas o seu lucro e rentabilidade é sobre o valor aportado. Ou seja, você colocou 100 mil reais, esse imóvel saiu de 500 mil para 550, se você vender esse imóvel, na verdade, você teve um lucro de 50% sobre o valor aplicado. Você pôs 100 mil e ganhou 50 mil reais de lucro. Esse é o grande lance do mercado imobiliário. O nome disso é alavancagem financeira. Eu vou te mostrar o exemplo desse produto em números, porque que é o melhor investimento aqui de São Paulo. Mas falando um pouco como a gente tem tantas praças aí ao longo do Brasil, por que investir em São Paulo? Eu me lembro muito bem de uma coisa que me marcou quando eu vim para cá, na mudança de governo, na mudança política que a gente teve. A gente estava no meio do Covid, teve uma mudança política. A gente sabe que qualquer mudança política gera um pouco de instabilidade, gera muita insegurança, tá? Então a gente ficou pensando para onde que o mercado ia, como é que seria, tanto a bolsa de valores, o mercado imobiliário, o agro e tudo mais. Só que eu percebi uma coisa que em São Paulo não muda: o número de eventos, de feiras, de medicina, de pessoas que precisam e que querem vir para São Paulo. Então, ao meio de toda essa insegurança, a gente continuou tendo Lollapalooza, Fórmula 1, a gente continuou tendo shows internacionais, a gente continuou tendo feira de medicina, a gente continuou tendo pessoas vindo para cá para se tratar em hospitais, e o nosso mercado não parou, porque o nosso mercado é movido por pessoas. Então, São Paulo, não existe crise no mercado imobiliário por causa do número de pessoas que acabam vindo para a cidade, independente do momento que a gente está, tá? Isso aqui é um pouco de São Paulo, alguns dados para você entender. 3% do território nacional, com 1/5 da população e 1/3 do PIB, tá? São mais alguns motivos para você entender o porquê que o mercado imobiliário daqui não para. Mas quando a gente fala dos bairros
da cidade. A gente está aqui na Vila Olímpia, inclusive meu escritório é na Vila Olímpia, e fazendo esse estudo minucioso das melhores oportunidades, a gente chegou em Perdizes. Por que de Perdizes e por que desse produto? Vamos entrar um pouco mais no produto. Primeiro, Perdizes está em terceiro lugar no ranking de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aqui de São Paulo. São 20 mil empresas, 111 mil pessoas, tá? Que residem naquela região. E a gente tem alguns geradores de demanda muito especiais. Aí, na câmera aí, vocês estão enxergando o Allianz Parque, tá? O Allianz Parque, o que traz retorno financeiro e rentabilidade em um imóvel? Geradores de demanda. O Allianz Parque ele tem programações, você consegue entrar e ver a programação, inclusive, até novembro de 2024. Hoje a gente está em novembro de 2023, de shows internacionais. Se você fizer uma pesquisa de diárias na região, de reserva de mercado, a gente tem diárias que chegam até R$ 1.200, porque vem pessoas do Brasil inteiro para assistir os shows dessa região. Além disso, a gente tem a PUC. Cara, eu quero ser mais conservador, eu quero deixar meu imóvel alugado. Você vai ter sempre um aluno da PUC alugando seu imóvel aí. Por 5 anos, você tem um contrato um pouco mais seguro. Saiu ele, entra mais pessoas. A gente tem grandes hospitais na região. E para você que não sabe, a gente tem a maior diária de Airbnb de São Paulo, está concentrada em Perdizes, por causa do polo gastronômico e por causa de todos esses outros fatores que eu falei para vocês, tá? A localização do imóvel, só que tem um negócio que eu deixei de surpresa para vocês entenderem sobre agora valorização. A gente falou geradores de demanda para rentabilidade. Vou falar de valorização para você. O que gera valorização no imóvel? Benfeitorias feitas ao entorno dele. Esse imóvel entregue em 2027 e ele tem um metrô para ser entregue em 2025 na rua do imóvel. Para quem não é de São Paulo, não entende muito bem disso, metrô é uma das coisas que mais valorizam aqui. Parque e metrô, tá? Metrô vai ser entregue na região, dando locomoção para as pessoas, aumentando o número de pessoas que circundam naquela região, e isso vai trazer muita valorização. Então a gente está falando do Allianz Parque, a gente está falando de geradores de demanda que casou com geradores de valorização no mesmo projeto, tá? Aqui passa um pouco do produto, o que tem perto, supermercado, toda a gastronomia, shopping Bourbon, a gente tem uma série de coisas, e aqui eu quero te mostrar um pouco das diárias, tá? Isso aqui foi tirado as diárias em novembro, tá? Da região. A gente tem diárias aqui de 630, 465, 287, R$ 300. E agora eu vou colocar, você pode colocar também aí na data, tá? Você pode olhar a data aqui e colocar no Airbnb as diárias em dias de shows. Lembrando que show, ele repercute 2 dias antes, 3 dias depois, as pessoas não vêm, vai no show e vai embora no outro dia, tá? Aqui, para você entender, 9 de novembro, R$ 1.200. Pegamos 2 diárias aí. 11 e 12 de novembro, R$ 1.900, 2 diárias também. Então, se aproximando, R$ 600, chegou em R$ 900 a diária. Vão aumentando? Mais 2 diárias de R$ 1.300, 4 diárias de 16, 17, 18 e 19, R$ 5.000. Então, R$ 1.000 cada diária. Isso aqui tudo é em novembro, é um mês. Isso aqui é um mês, tá? Novembro de 2023. Dia 4, dia 5, dia 11, dia 12, dia 14, dia 16 a 19, dia 25 a dia 24. Olha a possibilidade de rentabilidade que você tem aqui. Vamos supor, e falta imóveis, tá? Vamos supor que você alugou por 10 dias de show. Você fez uma rentabilidade de R$ 10.000 em Airbnb, em Booking, aqui nesse projeto, por causa dos geradores de demanda. Aqui é a fachada do projeto, só que eu sou engenheiro civil e eu sei que eu estou falando com investidores, então eu quero falar de números, tá? Na hora que você quiser saber um pouco mais sobre o projeto, chama um dos nossos profissionais, nosso personal broker, que ele vai explicar sobre o projeto, sobre fachada, tipologia, mas vamos falar de números. 28 metros quadrados, então a gente sabe que aqui em São Paulo existem alguns estúdios, né, de 20, de 17 metros, é um apartamento de 1 quarto com varanda. E vamos falar sobre, primeiro, alavancagem financeira. Aqui eu fiz um estudo de uma alavancagem em 18 meses. Eu adquiri um imóvel hoje
e daqui 18 meses eu quero colocar ele à venda, tá? Vai demorar aí 2, 1 mês, 3 meses para vender, mas eu vou fazer um estudo para vocês. Eu estou falando de uma oportunidade de 380 mil reais. Como que eu pago isso, Matheus? Uma entrada de 38 mil reais e parcelas aí de 930. Vamos supor que você fez esse fluxo. Lembrando que esse fluxo ele pode ser desenhado personalizado para você. Isso é uma sugestão. Paguei lá a entrada de 38 mil e paguei 18 parcelas de 930. Um manual de 12 mil, então daqui 12 meses eu paguei mais 12 mil, ao total do meu investimento, 67 mil reais. O nosso INCC hoje está em 3 e alguma coisa, tá? Não chegou nem a 4%. Vamos supor que você tem um INCC anual de 5%. Então aqui vai ter 12 meses em 5% e mais 2,5% aí, se a gente considerar mais 6 meses, tá? E uma valorização anual, lembrando, INCC, Índice Nacional do Custo da Construção, ele incide sobre o valor que você ainda não pagou, tá? Então você está pagando as parcelinhas e o saldo devedor está sendo corrigido. Matheus, mas que coisa ruim, para que serve isso? Isso serve para te proteger, inclusive, porque se o cara te promete entregar um acabamento em um prédio para daqui 3 anos, 4 anos, se não corrigir esse valor, você concorda que com a inflação provavelmente poderia ser perigoso ele não entregar esse imóvel? Então é para corrigir o custo dos materiais para que você receba isso lá na frente. Beleza, agora explicado. Valorização de 15% neste período. Se a gente contar na hora de vender, vou vender um imóvel, então eu considerei o saldo devedor sendo corrigido 5%. Eu considerei que o valor do imóvel, 380, foi valorizado em 15% nesse período. Se a gente considerar que lá na venda, coisas que não te contam, você vai ter que pagar a comissão do corretor. Então, do valor que você vai vender, você tira 5%, tá? Se a gente pegar o imposto de renda, a gente tem que pôr ainda uns custos aí com a venda, às vezes o impulsionamento, mais 5%. Você vai receber o lucro, você ainda tem que pagar 15%, tá? Então, estou considerando todos os gastos que você vai ter. Você vai ter um projeto à venda ali de 480 mil reais. Esses foram os números que eu usei aqui. Valor de investimento até o momento, 67 mil reais. Saldo a financiar, ou seja, esse valor corrigido com o INCC, 265 mil, tá? Que é a diferença de 380 menos os 67, fazendo você pagar até lá, e esse saldo devedor está em 265 mil. As despesas da venda, que são esses percentuais, 24 mil reais, você vai ter um lucro bruto, vai sobrar na sua mão 122 mil reais. Só que você aportou quanto? Você paga o imposto sobre isso, ganho de capital, você vai ter um lucro líquido aí de 104 mil reais. Só que você aportou 67 mil. A gente está falando de 150% de lucro em alavancagem. É esse tipo de estudo que a gente faz com os nossos clientes. Ou seja, a gente faz um fluxo de pagamento pequeno. Você vende esse imóvel lá 480 mil. Quem comprar esse imóvel de 480 mil vai assumir um saldo devedor, tá? Ele vai assumir o que ainda falta se pagar e vai pagar a diferença na sua mão, que é 122 mil. Tranquilo? Então a gente pegou os 265, corrigiu esse valor até lá, até a entrega, corrigindo esse valor, até a entrega não, até a venda, perdão, corrigindo esse valor, o cara vai te pagar 480 mil, ele assume esse saldo devedor e põe 122 mil na sua mão, só que você investiu 67 mil. Entenderam isso aqui? Esse é o tipo de investimento que a gente faz. Quando a gente vai para rentabilidade, vamos falar de rentabilidade? Tudo de rentabilidade. 380 mil, Matheus, eu não quero vender esse imóvel, eu não quero alavancar, eu não quero ter lucro, tá? Agora, eu quero ter renda passiva. A gente pega o imóvel de 380 mil. Um fluxo direto ali de 136, a gente tem que pagar 35% do valor do imóvel até a entrega do imóvel, que é lá em 2027. O que não te conta para você rentabilizar que você tem que gastar? Você tem que investir. Decoração, 40 mil reais, em média, tá? Pode ser 45, 50, depende muito do seu gosto. ITBI, registro e escritura, 17 mil reais, em torno de 4,5% do valor do imóvel. Você vai investir até a entrega desse imóvel, lá em 2027, 193 mil. Se a gente pegar uma diária de 350 reais, em 2027 essas diárias vão estar muito maiores, inclusive, e a gente já viu que é maior hoje. De 350 reais e você alugar por 23 dias, você vai ter um lucro bruto ali de 8 mil reais. O que não te contam que ainda existe? Condomínio, IPTU, Wi-Fi, água, administração, de onde você está, você não vai ficar administrando esse imóvel.
abrindo porta, fazendo check-in, check-out, vistoria. Então, pagando o serviço de administração, a gente mesmo faz para você, tá? Você vai ter uma despesa de R$ 2.000, mais ou menos. A limpeza sempre por conta do hóspede, vai ter uma despesa de R$ 2.000. A gente pega os 8.000 menos os dois, sobra R$ 6.000. O que falta nessa conta? O financiamento. Se você pegar 380 menos os 35%, que é 136, é o que falta 65%, você vai ver que dá menos que 294 mil, que é o que está escrito aqui. É porque a gente corrigiu pelo INCC. Então, lá na entrega, a gente tem uma previsão. Eu não consigo prever o futuro, mas eu estudei o passado para te entregar isso, tá? Uma previsão de você ter um saldo devedor de 294 mil. Com as taxas de hoje, sendo que a Selic está em baixa, com a taxa de hoje de 11%, de 10% aí de juros, esse financiamento de 294 vai te dar uma parcela na price de R$ 2.900, mais ou menos. Então, a gente pega os 6.000 menos esses 2.900, te sobra na mão R$ 3.000. Você concorda que se esse imóvel se pagasse, era um puta do negócio? Você está comprando um imóvel pagando 136 mil e ele se paga pro resto da vida. Você comprou um imóvel por 136 mil, você pagou 35% do valor do imóvel. Imagina quanto isso não vai estar valendo daqui 20 anos. Só que além dele se pagar, sobra R$ 3.000 na sua mão. E quanto que você investiu? 193. Lembrando uma coisa, eu não corrigi o aluguel, e o aluguel é corrigido todos os anos pelo IGPM, mas eu corrigi o saldo devedor. Então, eu estou fazendo uma conta pessimista. Pessimista de verdade, tá? Esse imóvel vai se pagar e vai sobrar R$ 3.000 na sua mão. Isso representa 1,61% ao mês de rentabilidade, fora a valorização do imóvel, fora que você comprou um imóvel por 136 mil. Se você vende esse imóvel a 600, a 500, a 700 mil reais, procura imóvel pronto na região, você vai ver que existe de 600 hoje. Então, depois saiu o metrô, depois de 2027, o valor vai estar muito acima. Você vai ganhar valorização e a rentabilidade. Matheus, mas eu não tenho 193 mil reais. Como é que eu faço? Esse é o grande lance, cara. Para pagar esse imóvel, existe um fluxo de pagamento muito tranquilo. Então você tem que pagar 35% do valor do imóvel em 43 vezes até 2027, tá? Ato de 38 mil, parcela de R$ 981 e 3 anuais de 11 mil. Uma única lá na chave de 19 e financia 247. 247 aqui tá 294, porque a gente corrigiu, mostrando que a gente está sendo justo na conta aqui, mas é isso que vai vir no seu contrato. O que eu posso te falar? Eu estou com 30 anos, eu comprei o meu primeiro imóvel com 22 anos. Eu fiz uma parcela que eu não sabia se eu conseguiria pagar. Só que ao longo do tempo eu percebi que se eu não tivesse essa parcela, provavelmente eu teria gasto esse dinheiro. Então, essa é uma poupança imobiliária. São R$ 980. Eu sei que tem muita gente aqui que às vezes vai num restaurante, vai no final de semana e acaba gastando isso. Essa é a oportunidade de você se inserir no mercado imobiliário. Se você já era no mercado imobiliário, a oportunidade de você multiplicar o seu patrimônio e começar a planejar a sua aposentadoria. Porque onde você realmente ganha dinheiro é no seu trabalho, mas onde você pode multiplicar o seu dinheiro é aqui no mercado imobiliário. E essa oportunidade ela é válida por tempo limitado. As unidades vão acabar. Se você está recebendo esse vídeo, conversa com seu corretor. Eu, pessoalmente, converso com você também para a gente tirar algumas dúvidas e seguir e fechar negócio. Muito obrigado. Era isso que eu vim falar. Um forte abraço e até a próxima.